TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você que assiste a TV Câmara Campinas. Começa agora a primeira parte da reunião ordinária. Hoje vai ser feita a abertura da Semana Municipal de Defesa e Proteção da Vida. E o tema desse ano é a fecundidade no amor da família. A abertura acontece na mesma data em que se comemora o Dia do Idoso. A presidência da primeira parte está sob os comandos do vereador Jorge Schneider. Boa tarde a todos e a todas, pedindo as bênçãos divinas. Nós declaramos aberta a presente sessão. Com muita alegria que nós podemos todos os anos lembrar dessa semana, a primeira semana sempre no mês de outubro, abrindo com o Dia do Idoso. Nós fazemos ao contrário nessa comemoração. Nós começamos com o Dia do Idoso e terminamos no dia 8 com o Dia do Nascituro, aquele que está por vir. É uma revisão de vida que nós fazemos, que nós temos o tempo para fazer em nossa comemoração. E hoje nós comemoramos a 13ª Semana Municipal e nós temos aqui hoje grandes amigos que virão falar um pouquinho sobre a vida com todos nós. Amigos, de fato. Padre Carlos José Nascimento, reitor do Santuário da Nossa Senhora Guadalupe, a igreja da qual eu e minha família somos paroquianos, estará aqui conosco, falando conosco. Seja bem-vindo, padre. O meu amigo André Luiz Botelho de Andrade, fundador e moderador geral da comunidade católica Pantocrator, que eu vi nascer, nós estávamos comentando ali, eu vi nascer essa comunidade, juntamente com o Maurício, que está presente também, formando jovens para uma vida dedicada àquele que nos criou, àquele que nos deu a vida, que é a Deus. E quando se fala em vida, não tem como não falarmos do Criador, do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio por nós, veio a este mundo para estar conosco. Então está aqui o André para falar um pouquinho também. E nós temos também o Renato Contre, já esteve conosco em outra oportunidade, ele é fundador da comunidade católica. Olha que nome bonito, Som do Céu. O que seria o som do céu, né? Eu acho que a paz, o silêncio é o som do céu. É aquele silêncio que entre nosso coração é o som do céu na minha concepção. Mas uma boa tarde a todos. Eu passo a palavra ao padre Carlos José Nascimento para que faça as suas considerações e dê desde já a sua palavra. Muito obrigado, vereador Jorge Schneider, pelo convite e também pela amizade. Estamos aqui hoje também para abrir este momento tão bonito que é celebrar a vida, não esquecendo que esta vida não é só aquela que também é gerada, mas aquela que é pensada pelo pai, pela mãe. Então é aquele fruto que nasce do amor, e de um amor que quer vida, e vida para todos. É importante nesse tempo, em especial agora também, que a gente não deixe de colocar isso como um critério para a indicação dos novos que estarão à frente dos governos de nossa cidade, de nosso estado, de nossa federação. Ou seja, o critério da vida, ou seja, aqueles que valorizam a vida. Lembrando e pensando sempre que a vida não é algo que pode ser lidada como uma coisa, mas ela é aquela que é graça de Deus dada a cada um de nós. E se é graça, nós devemos acolher. E acolhendo, fazer com que essa graça frutifique, que é o amor de Deus, que é uma pessoa nova que vai estar conosco, que tem vida, que tem independência, que tem liberdade, que tem direitos. Por isso, cada vez mais, não deixemos de lado as coisas que às vezes parecem ser pela praticidade, mas a gente olhe o ser humano e dê a ele o devido valor, a devida importância, o devido respeito e o devido lugar na nossa reflexão também. Porque está aparecendo ou está se mostrando que a vida é um elemento entre qualquer coisa que nós refletimos sobre a terra, sobre as plantas,
Mas o ser humano é o importante, é aquele que faz com que todas estas coisas tenham sentido, valor. Então, que cada vez mais possamos pôr o ser humano no centro da nossa reflexão e mantê-lo lá. E mantê-lo lá. Para que a gente dê a ele a importância necessária, principalmente para a vida que vai nascer. Principalmente para a vida que a gente tem que cuidar com mais carinho ainda. E que ela é totalmente indefesa. E que pede de nós muito mais atenção do que dar liberdade a um ou a outro para definir, decidir e, às vezes, até se colocar no lugar de Deus, dizendo, esta pode viver, aquela pode morrer. Nós não somos Deus. E Deus é o único. E Ele valoriza e quer a vida. Por isso é graça. Por isso que chamamos de graça. Porque Deus nos dá por amor uma vida que é fruto de um amor. Então que a gente valorize cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez, vereador Jorge Schneider, pelo convite, esperando também que esta manifestação que o faz para a nossa cidade de Campinas seja também acolhida por todos aqueles que estão em sintonia conosco, pela TV, Câmara, mas também por aqueles que têm uma fé na nossa cidade e que lutam por aquilo que é melhor. Não é melhor para o bem de um ou o bem de outro, mas para o bem de todos, para o bem da vida, na qual Deus nos criou desta forma. Muito obrigado. Eu que agradeço, padre, para que você que nos assiste pela TV Câmara, estamos comemorando a 13ª Semana de Defesa da Proteção à Vida. Quando nós falamos, não pode ser diferente, é os graus de respeito à vida que nós temos que ter. Agora passa a palavra a André Luiz Botelho de Andrade, o fundador e moderador geral da Comunidade Católica Pantocrator. Boa tarde, André. Boa tarde. Boa tarde, é uma alegria estar aqui mais uma vez nesse evento, e eu agradeço essa alegria ao vereador Jorge Schneider para dar essa oportunidade de estarmos celebrando a vida nesse evento que é o 13º, que nós, como comunidade, já estivemos juntos, fazendo coisas juntos em outras ocasiões, né? E dessa vez estamos aqui. E eu quero refletir no sentido de que é interessante estarmos aqui para defender a vida, uma realidade que não seria necessário fazer um evento para defender a vida indefesa, a vida que está no ventre da mãe, que é completamente vulnerável e dependente da mãe de todos nós, né? E era para ser um consenso inquestionável o valor desta vida, a dignidade dela e a responsabilidade da mãe e de toda a sociedade em defendê-la. Mas, curiosamente, nós estamos aqui, vou dizer de uma maneira, perdendo uma tarde, né, para defender uma questão que é óbvia, é evidente o valor desta vida. E, mediante uma proposta, né, de mudança de reflexões de valores, é interessante que eu penso que quem tem que defender, quem tem que provar que esse ser que está no ventre da mãe não tem dignidade humana, não é nós que defendemos essa dignidade, mas é quem quer o contrário. Quem está propondo a retirada dessa vida, o aborto,
é que tem que provar uma mudança que é um consenso inquestionável em todas as sociedades. Em todas as sociedades até hoje, nunca se colocou em questão, né, na tradição da vida humana, da dignidade desta vida. Hoje que começou-se a colocar em questão, né? Então, quem quer mudar este consenso, que tem que provar que isso merece ser mudado. Ou seja, quero dizer aqui, provar que ali não há uma vida, ali não há uma dignidade que deve ser guardada e protegida por todos, uma dignidade humana. De formas que, muitas vezes, aqueles que defendem o aborto querem colocar sobre nós a responsabilidade de provar que ali é uma vida humana, né? Que esta prova, a ciência e a filosofia vai no sentido de que ali já existe uma pessoa humana, mas haverá sempre, por vários motivos, discussões em relação a isso. Agora, na dúvida, é preciso resguardar a vida. É interessante quando você tem um escombro de um terremoto, os bombeiros que vão ali procurar vida e depois retirar aqueles escombros, eles não fazem nada enquanto não têm a certeza absoluta que ali embaixo daquele escombro não tem vida. Se tiver uma dúvida, a mínima dúvida que ali existe uma vida, você não pode mexer naqueles escombros. A dúvida resguarda. Entende? Estou dizendo isso porque, se houver uma discussão infindável, né, vamos colocar nesses termos, se ali há vida, a dúvida resguarda aquele ser. Porque inclusive, esse senso deste valor é um senso que perpassa toda a humanidade. E existe Chesterton, um pensador, dizia assim, né? A tradição é a democracia dos mortos, né? Porque o consenso é a democracia dos vivos, né? O consenso é a democracia dos vivos. A tradição, o que é a tradição? A democracia, o consenso de gerações e gerações que perpassaram e foram construindo valores que chegam a nós. É a democracia dos mortos, diz Chesterton. Entende? Esta democracia, esses valores, precisam, para mudá-los, é preciso ter substância, é preciso ter causa, é preciso ter argumentos que você possa desqualificar a democracia dos mortos. E, no caso da vida, que é um consenso da democracia dos mortos, o valor da vida humana no seio da mãe, para mudá-lo, é preciso ter uma certeza que ali não há vida. Entende? Era preciso que alguém provasse que ali não há vida. Mas isso nunca vai ser possível provar, né? No mínimo, teremos a dúvida, mas, embora, se você for analisar cientificamente, volto a dizer, filosoficamente, sem uma ideologia por trás, você vai no sentido disto, que ali há uma vida. Então, esse ônus, quero terminar esse raciocínio dizer assim, o ônus de provar se ali há vida ou não é nosso que defendemos a vida, é de quem propõe o aborto. O ônus é dele, não é nosso. Muitas vezes nós fazemos esse debate, assumimos o ônus de defender, eu tenho que provar que ali tem uma vida. Não sou eu que tenho que provar, é quem quer tirar a vida que tem que provar. A dúvida está a meu favor. Uma outra coisa, só para terminar, que eu quero dizer, que eu acho muito importante quando discutimos esta questão, é entender que essa discussão, por mais importante que seja, ela não para na questão da defesa da vida da criança.
né? Porque o que se quer com a proposta do aborto? Não se quer matar criancinhas. Quem defende o aborto não quer matar criancinhas, evidentemente que não quer, né? O discurso é o direito da mulher e tudo mais. Mas que aqui o tempo não dá para desenvolver isto, mas o que se quer, na verdade, é uma revolução. Porque, a partir do momento em que as pessoas acham comum que uma mãe retire a vida do seu filho, e isso seja uma banalidade, inclusive recebi uma notícia que, na Austrália, já existe um serviço de aborto via correio, via online, onde a mãe recebe as pílulas, né, via correio, né? E ela manda alguns exames via internet e recebe os materiais para o aborto via correio. Então, a partir do momento que a vida é banalizada nesse sentido, né, vai se destruindo qualquer senso de ética e de moralidade dentro da sociedade. A partir do momento que eu posso matar uma criança que está no ventre da mãe dela, o que se pode fazer? Qualquer coisa se pode fazer. Não há mais senso de moralidade. Entende? Então, ações como essa, né, como a questão do aborto, a questão da ideologia do gênero, visam retirar as estacas de ética e moralidade que temos na nossa sociedade, para que, a partir deste vazio moral, a partir desse vazio ético, se possa construir qualquer utopia que se queira fazer. Mas, para você construir essas utopias sociais, é preciso que você limpe o terreno do senso de moralidade, do senso de ética. E, para você limpar esse terreno, uma ferramenta poderosa é a questão do aborto. Porque você... eu repito, uma sociedade que faz isso é uma sociedade que não é imoral, é amoral. Vai perdendo o senso de moralidade, né? E há outras ferramentas que nós vemos na nossa sociedade hoje que visam esse objetivo, né, revolucionário, para se construir, né, esta utopia revolucionária que se quer construir, né? Então, eu louvo a Deus por mais essa sua iniciativa, vereador Jorge Schneider, deste evento, né? Porque, embora nós estamos aqui, entre aspas, perdendo tempo para defender o evidente, né? Nós estamos aqui defendendo o evidente, né? Nós precisamos fazê-lo e com empenhamento e com realmente disposição conforme essa que você tem tido, não só nesse evento, mas também no seu trabalho como vereador. Por isso, eu louvo a Deus por isso e agradeço imensamente estar junto dentro desse trabalho e dentro desse evento. Muito obrigado. Sabe, André, aqui é uma casa política, todos sabem que aqui é uma casa política. Eu vivo na política, mas eu não nasci na política. Eu nasci de uma família, eu nasci num berço cristão, num berço católico, e procuro assim viver. E eu vejo que cada vez mais nós temos que trabalhar, sim. Chover no molhado, como diz. Nós temos que trabalhar, sim, a consciência do povo. Porque eu fico muito triste, porque as pessoas desconstruindo o amor, desconstruindo a paz, até na propaganda política. Eu vejo aí candidatos, infelizmente, a presidente da República pregando o aborto. Eles pregam, a mulher tem que ter o livre direito sobre o seu corpo. Mas espera aí, nós estamos falando de uma vida, não estamos falando do corpo de uma mulher. Aquela vida não é uma geração espontânea. Aquela vida segue uma lei natural da vida. Se a criança está ali é porque algo ocorreu dentro daquela lei natural. E eles acham que é normal, que é natural. E eu vejo, infelizmente, católicos, evangélicos,
dizendo, ainda que votam, que têm a coragem de votar nessas pessoas que dizem que são a favor do aborto. Eu lamento, nós somos atacados, dizem que eu sou retrógrado, que eu sou fascista, que eu sou um monte de ista. Mas eu respondo dizendo, não, eu simplesmente sou um filho de Deus que quer defender a vida. Então eu digo a você que nós temos sim que chover no molhado, nós temos que defender a vida sim. 13º, 14º, 15º, o dia que eu não for mais vereador, que apareça um outro vereador que levante essa bandeira, porque essa bandeira não é minha, é a bandeira de Cristo. 14ª, 15ª, 16ª, 100ª, para que nós possamos sempre defender a vida, porque a vida não nos pertence, pertence a Deus. E é utopia achar que nós podemos dar cabo da nossa vida ou da vida do próximo. É utopia, é loucura, e nós não podemos concordar com essas loucuras. Mas tudo bem, agora vamos passar a palavra ao Renato Contre, ele é fundador da comunidade católica Som do Céu. Ele já esteve aqui conosco dando um testemunho de vida e ele hoje vem falar sobre a vida conosco também. Boa tarde, Renato. Boa tarde, vereador Jorge Schneider, boa tarde a todos. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui, poder partilhar um pouco, né, da minha vida. E também, diante de todas essas colocações muito bem assertivas, só me reforça aquilo que eu gostaria de partilhar com vocês quando nós falamos da vida, da importância da vida, daquilo também que é a vida das crianças que são especiais, das crianças que, no momento da sua fecundação, pode acontecer aquilo que nós chamamos de um acidente genético. E ela não vem como muitas vezes nós imaginamos ou sonhamos. Nós sempre brincamos, quando alguém está grávida, uma mulher está grávida, brincamos, quer que seja menino, quer que seja menina, e no final a conversa sempre é assim, né? Seja menino, seja menina, o importante é que venha com saúde. Mas pode acontecer que não venha. E muitas vezes nós precisamos estar prontos para isso. É preciso que haja também uma conscientização de todos, para que quando a criança não venha da maneira como eu imaginei, mas venha da maneira como Deus quis que ela viesse. Esse é o meu caso da minha terceira filha, Isabela, que ela veio com uma síndrome rara, chamada síndrome de Edwards, ou T18, trissomia do 18. Nós até descobrimos, no caso dela, com 5 meses de vida, né? Diante de tantas internações, foram 8 meses e meio, quase 9 meses de internação, idas e vindas. E com isso, mudou a nossa vida, mudou a minha vida, mudou a vida dos meus outros 2 filhos, da minha esposa, mas, ao mesmo tempo, como isso nos enriqueceu como ser humano. Então, quando nós colocamos aquilo que é genético, um acidente genético, muitas vezes, no caso de uma criança especial, simplesmente como um critério para que ela não viva, então, nós estamos perdendo, como o André dizia, a nossa humanidade. Porque, na verdade, uma criança especial, ela vem nos ajudar a sermos seres humanos melhores. Eu costumo dizer muitas vezes, e eu digo que a minha filha depende de nós 24 horas, mas que, na verdade, quem depende somos nós dela. Porque, quando recebemos o diagnóstico, nós escutamos assim, sua filha não vai andar, sua filha não vai falar, e a expectativa de vida dela é de apenas 2 anos. É o que diz os estudos, alguma medicina. Dia 10 de setembro, agora, minha filha completou 3 anos. Realmente, ela não anda, realmente ela não fala, mas ela emite sons. Ela demonstra o carinho dela, e ela entende o amor. Ela entende que o colo da mãe é melhor que o do pai. Ela entende tantas coisas que nos ensinam a sermos seres humanos melhores. A própria síndrome de Edwards, já houve decisões em justiça que, pela própria síndrome, foi aprovado o aborto. Eu já pesquisei que foi aprovado o aborto. Mas, enquanto nós olharmos somente para começarmos a colocar, tem uma doença genética, então não merece viver, então vai me dar trabalho, então é melhor que nós, como aconteceu com um casal recentemente da nossa comunidade, em que o Heitor, né, o pequeno Heitor, nasceu ontem. Nos primeiros ultrassom foi detectado alguma diferença no batimento do coração.
Então foi levado, né, ao médico, pediu-se que fosse ao geneticista, e o geneticista simplesmente disse, olha, pode ser Edwards, pode ser Down e pode ser síndrome de Patal. Olha, é melhor, ela não vai viver mesmo, é melhor a gente abortar, e é melhor porque senão ela vai até ocupar um leito no hospital. Veja, a criança nasceu ontem, saudável, com saúde. Mas que critério é esse que eu posso, né? Se nós, enquanto sociedade, começarmos a rotular diante daquilo que as pessoas apresentam, mas principalmente falando da vida, das crianças, nós, então, como o André muito bem disse, né, nós perdemos toda a moral, perdemos tudo. E, sim, uma criança, e eu insisto nisso, em dizer que uma criança especial, ela, sim, dá muito trabalho, tem muitas dificuldades, tem muitos desafios, mas quando eu coloco na balança a alegria e o quanto eu testemunho para vocês, o quanto eu cresci como ser humano, então, assim, a vida sempre vai prevalecer, a vida sempre vai ter um peso muito maior. E essa é a reflexão que nós precisamos fazer, sempre defender a vida em qualquer circunstância e não rotularmos, ainda mais quando a medicina vai se avançando e você vai descobrindo os diagnósticos antes mesmo do nascimento, então você já começa a decidir as coisas diante de um diagnóstico, né? Se nós vermos, né, muitos passado, as crianças nasciam, não tinha como você ver. E aí você, então, se deparava com aquela dificuldade. E quantos pais e quantas mães viveram bem? E eu testemunho a vocês quantas crianças, quando nós descobrimos esta síndrome, eu e minha esposa nos sentimos sozinhos, como se ninguém mais nesse mundo tivesse uma criança com Edwards. Hoje, né, através de uma associação que se chama Síndrome do Amor, de Ribeirão Preto, nós temos contato com crianças, com pais de crianças. Hoje são registradas mais de 600 crianças no Brasil com a síndrome de Edwards. E nós encontramos adultos já de 40 anos, crianças, jovens de 17 e 18 anos, alguns com uma vida quase que normal. Então, quem somos nós para podermos dizer se sim, se vive ou se não vive, né? Isso somente cabe a Deus. A nós cabe a reflexão de que aquilo que Deus me confiou, mesmo que seja uma criança saudável ou uma criança com uma síndrome, ou que seja uma outra deficiência, quando ela vem para mim, eu devo aceitá-la como um presente, como uma bênção de Deus, mesmo com todas as dificuldades. Esse é o grande testemunho que nós devemos dar enquanto humanidade. E não enquanto simplesmente segregarmos, irmos separando conforme nós vamos tendo diagnósticos médicos, como bem dizia o vereador, nós colocamos, né, no lugar de Deus, o padre dizia, como nós colocamos no lugar de Deus, e nós decidimos quem vive e quem não vive conforme os exames, conforme os papéis nos apresentam, e nós não olhamos. Então, toda vez que eu olho para minha filha e ela sorri para mim, eu vejo que valeu a pena, sempre, né? Nunca me cogitou a ideia de não querer tê-la, mesmo quando se desconfiava de alguma coisa. E eu vejo como os meus filhos, a Mariana e o Miguel, vão crescendo com uma consciência diferente diante da irmã. Eles sabem que a irmã é especial, mas eles a tratam como uma menina normal. Eles cuidam dela como uma criança normal. Eles a amam como uma criança normal. Então, como eu vejo que nós precisamos aprender com as crianças, a pureza que eles trazem. A minha filha sempre diz, a Isabela vai andar, a Isabela vai andar. E eu, às vezes, como pai, diante da realidade, né, que muitas vezes é complicada, eu fico olhando, não sei se dará, mas a minha filha, ela diz, minha irmã vai andar, a minha irmã vai andar. E minha filha mais velha, a Mariana, já diz, eu quero ser... minha profissão hoje é ser uma terapeuta ocupacional, porque eu quero trabalhar com a minha irmã. Veja como as crianças vão aprendendo, como nós, enquanto adultos, vamos aprendendo. Então, era essa mensagem que eu gostaria de falar, já que nós estamos falando da vida, estamos falando disso, trazer também essa dimensão, porque muitas vezes isso já é natural. Quantas vezes se descobre uma síndrome, uma deficiência, então eu entro na justiça, e quantas vezes se conseguem na justiça um aborto legal, simplesmente porque a criança tem algo que eu não esperava. Mas eu quero dizer para vocês, a surpresa muitas vezes é muito grata. Foi o que eu tive
né? Então, agradeço o convite, né, do vereador, agradeço a todos vocês e dizer, né, que quem decide é Deus. Deus é que é a favor sempre da vida, e louvo e agradeço a Deus também por este encontro, por esta 13º ano, né, dessa campanha a favor da vida, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Renato. O André parece que quer fazer uma complementação. Fica à vontade, André. Só uma questão. Você falou de um caso, do seu caso, que é bonito, né? Havia um prognóstico X e a vida foi além, né? Mas eu vi o caso de um casal cujo o filho, em função de uma síndrome, que eu não me lembro qual, tinha um prognóstico X e foi aquém. E foi muito aquém, né? E eles tinham uma outra filha, mais velha, acho que de 6 anos. O testemunho deles me tocou muito, porque ela falou assim, olha, o importante para nós foi a certeza, a mesma certeza que a nossa filha de 6 anos tem, que nós a amamos profundamente nesses 6 anos, aquela outra filha nossa teve a certeza, em algumas horas, que nós a amamos profundamente. Não importa se é 6 anos, se é 20, 30, 50 anos. O importante é a certeza que aquela criança teve que foi amada pelos pais, né? Então, isso me tocou profundamente, né? Profundamente. Foi horas, mas horas de amor. Ela foi amada, não foi rejeitada. Isso achei muito bonito, só para reforçar. Só para, desculpa, complementar, mas é isso. Eu costumo dizer também, né, André, que às vezes as pessoas, é 2 anos de vida. Chegou um momento da nossa vida que a gente começou a viver um dia de cada vez. Eu não sei o dia de amanhã. A gente não tem o dia de amanhã. Ontem já se foi, então a gente vive o hoje. Então, a mesma expectativa de vida que a minha filha, Isabela, tem, os meus outros têm, e eu tenho. Eu não sei o que virá. Hoje nós estamos velando um grande amigo nosso, desde o começo da comunidade. Quer dizer, é o ciclo. Alguém se vai, mas alguém chega, e o que nós temos de concreto é o dia de hoje. Então, essa sensação de amor, e reforço o testemunho do André, quantas crianças que nós conhecemos nesse grupo de síndrome de Edwards, que os pais, né, chamam de estrelinha, né, já se foram. Quantos sobreviveram algumas horas, alguns minutos, mas puderam ser amadas e, principalmente, André, puderam demonstrar o amor para os pais. Né? Esse é um enriquecedor também. Nós achamos que oferecemos muito às crianças, mas, na verdade, são elas que nos oferecem. Elas que nos ensinam e nos transformam. Né? Então, é isso também. Então, nós podemos aí refletir, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria de deixar uma palavra aos senhores. Como eu disse, eu faço parte da política e entristece mesmo. Nós vemos aí no nosso país que passou por problemas de corrupção, problemas que nós podíamos ter os nossos candidatos dizendo para ganhar votos, porque cada vez que ele se pronuncia, até na tentativa de ganhar votos, e gostaria que o nosso país fosse diferente, que não houvesse a corrupção, que não houvesse isso ou aquilo, mas procurar ganhar votos, prometendo o aborto no nosso país, e saber que tem pessoas que às vezes vão à missa, comungam e votam nesse tipo de gente, dói o nosso coração, porque nós não podemos, aquele que se omite, ele é cúmplice, aquele que diz amém a essas coisas é um cúmplice, e eu não quero ser cúmplice de crime algum. Eu agradeço a todos vocês, agradeço o meu gabinete também, que participou de toda a elaboração, agradeço ao Padre Carlos, meu grande amigo, meu amigo não, ele me dirige, a minha vida é dirigida através de poucas conversas que nós temos, e ele vai mostrando o caminho para nós, que nós podemos saber algumas coisas, mas as coisas espirituais nós procuramos nos espelhar nas pessoas boas, e o Padre Carlos é uma boa pessoa. O André, meu irmão, meu amigo, ele tem um testemunho de vida muito, muito... Ele
vive, a família dele hoje não são ele, a mulher e os filhos. São filhos que estão no Brasil, que estão na França, que estão no Peru, que estão nas cidades aí, levando a palavra de Deus. Então, o André também é um espelho para nós. E também o Renato, a cada dia eu procuro amar as pessoas que trazem o bem para o mundo. E a cada vez que eu ouço o Renato falar, me cresce o amor aos pais que entendem a vontade de Deus e os desígnios de Deus. Peço a Deus que abençoe a todos nós, que nós levemos para dentro do nosso coração que a vida não é só a nossa vida, não é só a vida da nossa família, mas a vida que Deus colocou no mundo de todos, nós devemos respeitar. Nós temos que trabalhar pelo bem, e trabalhar pelo bem é trabalhar pelo bem-estar também, para ter uma vida com qualidade. Peço a Deus que abençoe a todos, agradeço o pessoal da TV Câmara, todos aqueles que colaboram para que nós consigamos trazer a nossa palavra, uma palavra que traz um pouco daquilo que nós gostaríamos que fosse o nosso país. Que Deus abençoe a todos vocês e declaro encerrada a presente apresentação. Obrigado. Terminou agora há pouco, então, a primeira parte da reunião ordinária, em que você conferiu a abertura da 13ª Semana Municipal de Defesa e Proteção da Vida. Esta semana termina no domingo, dia 7, véspera em que se comemora o Dia Municipal do Nascituro. A programação da semana pode ser conferida no site campinas.sp.leg.br, que é o site da Câmara Municipal. Continue agora com a nossa programação e daqui a pouco tem a reunião ordinária de número 58. TV Câmara, Campinas.